Conversar com um dos personagens principais dessa, digamos, fase 2.0 do PSDB. Já aparece aqui com a gente, é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, obrigada pela participação aqui no CNN 360 nesse dia importante. A gente está vendo uma série de peças serem mexidas dentro do seu partido. E a pergunta que eu te faço para inaugurar aqui essa nossa conversa é a seguinte: hoje de manhã, conversando com uma série de integrantes do PSDB, todos eles me relataram a expectativa de que essa comitiva que teve aí hoje com o senhor saísse daí com uma sinalização de que sim, o senhor está à disposição do partido para construir alternativas para 2022. Eu não vou apertar tanto. Esse compromisso o senhor firmou? Boa tarde, Daniela. Boa tarde aos amigos aí da CNN. Olha, falam sempre que o PSDB é um partido que fica em cima do muro. E, na verdade, não tem nada a ver com estar em cima do muro, mas sim de respeito e de entender a oportunidade, o momento das coisas para poder dar os passos na forma correta. Não é um momento de se tratar sobre candidatura, sobre nomes especificamente. É um momento de buscar aglutinar o partido já internamente em torno do seu propósito e do propósito para o Brasil, o projeto, aquilo que a gente quer representar em 2022. Então, o primeiro movimento que eu entendo aqui aconteceu de senador Rodrigo Cunha e deputados federais do PSDB de várias regiões do Brasil terem vindo aqui ao Rio Grande do Sul, é o de reconhecimento a uma forma de se fazer política onde nós, com respeito, com construção coletiva, buscamos agregar em torno de uma agenda para o Estado que prosperou. Reformas profundas, duras, muitas vezes antipáticas, que nós estamos conduzindo aqui no Estado e que tem permitido ao Rio Grande do Sul recolocar as contas em dia, recolocar pagamento de servidores em dia, que vai organizando o Estado e posicionando ele de uma forma melhor diante da sua população e do Brasil. E eles querem que eu possa ajudar nacionalmente nesse compartilhamento dessa experiência para construirmos juntos um projeto para 2022. O que eu disse a eles aqui, e repito aqui de viva voz, não se trata de nós colocarmos os nomes na frente das ideias. Primeiro a gente discute o projeto, primeiro a gente discute o que nos une, o que a gente quer representar e, principalmente, devemos praticar para dentro do partido aquilo que a gente quer para fora, aquilo que a gente quer para o Brasil, que é democracia, que é sensatez, que é sobriedade, que é moderação e ponderação. Não adianta querer mimetizar, não adianta querer repetir através do PSDB aquilo que a gente está vendo na prática política de quem governa hoje no plano nacional, que é pouco apreço à democracia, que é desqualificação de outros agentes, que é a prática do ataque, do radicalismo. É exatamente a isso que nós nos opomos e nós temos que nos opor a isso com democracia, com responsabilidade, com sensatez, com moderação e ponderação. É isso que a gente tem que representar e fazer isso dando exemplo dentro do próprio partido. Governador, muito rapidamente, eu preciso passar a palavra para a Glória, mas o senhor entende que João Dória está agindo dessa forma, mimetizando aquilo que é criticado? Foi isso que o senhor quis dizer? O governador João Dória tem a sua própria forma e se respeita de fazer política. Ele tem manifestado de forma contundente a sua visão sobre o presidente Jair Bolsonaro. Eu não deixo de fazer a minha manifestação também em tudo aquilo que me contraponho, mas busco fazer sempre respeitando também até pelo interesse do próprio Estado, a posição que eu tenho como governador, mas acima de tudo o interesse que tem o Brasil de que as coisas deem certo. A vida precisa melhorar para a Dona Maria, para o seu João, que lá na ponta sofrem as consequências de mais uma crise depois de uma década inteira, em que a gente teve 2015 e 2016 com crise econômica profunda, depois 3 anos seguidos, 17, 18, 19, com um crescimento de 1% por ano, e novamente agora, diante da pandemia, uma crise econômica. Então, é importante que nós nos posicionemos contrários àqueles arroubos antidemocráticos do presidente, mas é importante também que a gente colabore numa agenda nacional de recuperação de ambiente de negócios para fazer o país se recuperar rapidamente na economia. Então, não se trata simplesmente de oposição ao presidente Bolsonaro, se trata de posição com clareza para ajudar a melhorar a vida das pessoas, mesmo que eleitoralmente isso custe alguma coisa ao partido. Governador, boa tarde. Aqui é a Glória Vanik falando. Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria entender o seguinte: o senhor tem falado muito que não misturou o seu nome ao do presidente Jair Bolsonaro. Me parece um recado assim, muito claro
a João Dória, que inclusive fez o Bolsodória, a gente se lembra bastante disso. Para a gente que está assistindo aqui do lado de fora, parece que há uma tendência a haver um racha ali dentro do PSDB, entre João Dória, principalmente, e o senhor, se as coisas continuarem se encaminhando desse jeito. O senhor enxerga isso também ou é só uma visão nossa que estamos vendo do lado de fora? Olha, estarmos no mesmo partido não significa comungarmos de ideias idênticas, mas a gente tem algo que nos une mais do que o que nos separa. E eu tenho convergência com o governador João Dória, no sentido de modernizar a máquina pública, faz uma gestão importante em São Paulo, com parceria com o setor privado, na criação de um ambiente de negócio favorável ao desenvolvimento, ao emprego, uma gestão responsável na área da saúde, como a que nós fazemos aqui, reconhecendo a pandemia. Então, a gente tem mais coisas que nos unem do que o que nos separa. Mas temos cada um de nós o seu estilo. E isso tudo vai ter o momento adequado da discussão interna dentro do partido para a construção de um projeto. Quando eu refiro, né, sobre o episódio de 2018, não tem a ver apenas com o governador Dória, que associou o seu nome ao presidente Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul, a própria eleição que eu enfrentei no segundo turno também, o meu adversário, o meu concorrente no segundo turno fez também a mesma coisa e eu optei por um caminho que expressasse aquilo que eu acredito, mais do que a conveniência eleitoral. E não foi fácil, foi difícil. O Rio Grande do Sul tinha, já no primeiro turno, dado uma maioria de votos ao candidato Jair Bolsonaro, e a perspectiva seria de uma votação ainda mais expressiva no segundo turno, mas eu não poderia apresentar um apoio, é por isso que eu respondi quando me perguntaram, olha, eu não coloquei apoio ao presidente, eu declarei o voto diante de uma circunstância eleitoral onde se tinha o PT e todos os problemas que o PT carregava em função daquelas denúncias já comprovadas na justiça, e seria muito ruim um retorno ao poder naquelas circunstâncias do PT, e um outro candidato, que era Jair Bolsonaro, mas que tinha todo um passado de declarações muito ruins, negativas, e que deveriam ser repudiadas. E eu pontuei isso, se buscar lá no vídeo, está disponível nas redes, no que eu falei no segundo turno, onde declarei o voto, mas fiz toda a crítica à postura do presidente. Então, é simplesmente o seguinte, se o Brasil me conhece a partir desse destaque que é dado agora em função deste debate do próprio PSDB, que conheçam as coisas como elas são e como elas foram. Eu tenho lado, tenho posição e apresentei com clareza no processo eleitoral a minha visão, que não mudou, que continua a mesma em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Governador, vou pedir para o senhor ficar com a gente, enxugar um pouquinho, porque nós vamos fazer um giro completo. Estamos nós em São Paulo, vamos fazer uma comunicação agora, conexão com Brasília e também com o nosso analista aqui, o Yuri Pita. A gente fala primeiro com ela, Renata Agostini, nossa dama de copas, vem para cá. Boa tarde, Renata, já chega conversando com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Olá, boa tarde, governador. O senhor falou há pouco sobre a forma como o governador de São Paulo, João Dória, adota, uma forma contundente, um posicionamento contra Jair Bolsonaro. Isso não é segredo para ninguém. E o senhor fez algumas ponderações, de uma preocupação de que as coisas também funcionem na ponta, funcionem como um todo, funcionem para a Dona Maria. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais o que o senhor quer dizer. O partido, então, não deve fazer uma oposição a Jair Bolsonaro? Há de haver, então, uma ponderação? Em alguns momentos é preciso que o partido se coloque, sim, do lado do governo federal? Olha, o que eu estou dizendo aqui é exatamente que o foco de toda a nossa atuação política deve ser no que vai resultar em melhorias na vida das pessoas, e especialmente as pessoas que mais precisam. Então, quando a gente usa a figura do seu João, da Dona Maria, é de que nós não devemos atuar politicamente em relação a um governo por um interesse eleitoral partidário para o próximo pleito, que é o de 2022, mas sim de que forma as nossas ações e posições vão refletir na vida das pessoas. Nesse momento que o país passa por uma pandemia, um quadro sanitário gravíssimo e um quadro econômico também muito problemático, as pessoas precisando de emprego, a gente tem que ajudar a construir pautas que ajudem a melhorar esse ambiente de negócios. Por exemplo, ontem foi votado com apoio do PSDB a autonomia do Banco Central, tem a discussão da reforma tributária, da reforma administrativa, que, na verdade, cá entre nós, são muito acanhadas
absolutamente tímidas as propostas do governo. Mas o PSDB não deve ser aquela oposição, na forma clássica como conhecemos, de simplesmente obstruir, dificultar, impedir o avanço de debates que são importantes para o país. A reforma administrativa e a tributária são importantes. O PSDB tem que ajudar a construir para que elas sejam ainda mais arrojadas e profundas do que o governo propõe. Não pensando se isso vai favorecer o ambiente econômico que facilita a vida do presidente, mas pensando na vida de quem mais precisa. Então, essa questão, oposição ou não ao governo, não deve considerar sempre a repercussão que terá na vida das pessoas. Mas no que diz respeito ao desrespeito que o presidente tem, muitas vezes por grupos, por instituições e pela própria democracia, bom, aí o PSDB deve fincar com firmeza a sua posição e não arredar pé do respeito às instituições e à democracia, que são fundamentais para que a gente possa avançar com segurança, inclusive para melhorar a vida do seu João e da dona Maria também. Tá aí a fala do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que hoje aqui respondeu as nossas perguntas no estilo bem tucano, viu, governador? Que eu conheço muito bem, acompanho o partido de muito perto, tem mais de 10 anos, mas eu conheço uma carta de apresentação quando a vejo e foi isso que o senhor lançou aqui. Muitíssimo obrigado pela entrevista, estamos à disposição, tendo novidades. 360 está aqui para conversar com o senhor. Bom trabalho.